Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Cauã, Larissa. Não, velho. Tem que ser lugar, você é louco? Não. Ele era assim, ó. Bom dia, professor. Bom dia. Física? Pode. É só uma aula. Página 50, tá, gente? Nós vamos começar o caderno 2 agora, de física, né? Física. Cada aula, física. Matando, né? Bom, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início aqui à nossa aula, né? Vocês podem ver aqui o meu vídeo. Deixa eu mostrar lá a tela. Deixa eu tirar meu rosto aqui. Vou ficar lá no cantinho lá. A gente vai falar hoje sobre grandezas escalares vetoriais. Eu vou tentar dar um zoom aí para talvez melhorar a imagem. Olha aí. Qualquer coisa vocês me avisem se não estiverem conseguindo ver. Vocês que estão aqui em casa, aqui na sala, vocês podem estar vendo na apostila, tá? Para facilitar a visão. Conseguiu? Isso aí. Antes da gente começar o conteúdo, deixa eu falar para vocês, tá? Para agilizar a vida de vocês, vocês que estão vindo na aula não vão precisar fazer a tarefa no Maestro mais, tá? Só fazer aqui na sala de aula, na apostila, vamos olhar. Para vocês, não. Mas vamos supor, por exemplo, semana que vem eu não quero vir. Aí tem que fazer em casa. Senão eu vou olhar no Face. Às vezes muitas vezes funciona, às vezes não é o ideal, por tentativa e erro, assim, do jeito que deve ser feito, porque demora muito tempo. Se você der sorte, você pode ser que a letra seja a letra A. Mas aí se não é a letra A, cara, sempre vai dar certo, mas você tem que saber qual que é a fórmula que você vai fazer a tentativa, né? Esse é o porém. Mas vamos lá, na aula de matemática eu corrijo com vocês na terça-feira. Então vamos lá. Gente, existem dois tipos de grandeza que nós estudamos em matemática e em física, tá?
Essas grandezas elas são definidas como grandezas escalares e vetoriais. Dentro do tipo de grandezas escalares, nós temos as grandezas que só se caracterizam com o seu valor numérico e com uma unidade que vai dar sentido para ela, tá? Porque, como vocês sabem, nós temos várias unidades de medida. Vamos pegar, por exemplo, o comprimento, né? Distância, comprimento, largura, altura, que tudo utiliza uma medida do comprimento. Como exemplo, nós temos o padrão, que é o metro. No Brasil, nós usamos o metro, o quilômetro, centímetros, o milímetro e muitos outros, tá? Isso tudo dentro da categoria metros. Mas se você viajar para alguns países, eles ainda utilizam a notação de pé, milhas, como, por exemplo, os Estados Unidos gosta de usar milhas. Se você viaja de avião, o piloto, geralmente o comandante, fala quantos pés de altura vocês estão. Algumas companhias aéreas, com aquelas televisãozinhas, vai informar. Algumas pessoas que trabalham com marcenaria, com madeira, trabalham com a polegada ainda. Então, a gente tem diversas ferramentas de medidas, tá? Por isso que é interessante que, além do número indicado para fazer alguma coisa, além do número, é importante que tenha unidade, tá? Vou dar um exemplo do porquê que isso aqui tem que ser feito. Nos Estados Unidos, eles usam milhas. Lá na Rússia, eles usam metros, quilômetros. E quando a Rússia e os Estados Unidos foram juntos fazer uma abordagem no espaço, de poder colocar dois equipamentos espaciais, um acoplado no outro, os Estados Unidos usou uma unidade de medida e a Rússia usava outra. Então, o que aconteceu? Quando eles foram fazer na prática, deu erro, porque eles falavam de medidas totalmente diferentes. E aí, acabou tendo que consertar, ao invés de simplesmente juntar as duas peças, tá? Então, é importante ser isso aí. Então, resumindo, grandezas escalares são grandezas que não necessitam de saber da direção nem do sentido, só há necessidade de saber do valor e a unidade de medida. Exemplo, a massa. A massa do corpo, só é necessário saber qual é o seu valor e qual é a unidade que você está trabalhando. Se é em quilogramas, se é em gramas, ou outra unidade de medida, como libra, e dentre outras que, nesse exato momento, toneladas também. Eu não faço a mínima ideia de quais são. Tá bom? Existem várias, mas o padrão é o quilograma, que no dia a dia nós usamos somente a palavra quilo. Mas está errado, tá, gente? Quilo é um prefixo que é utilizado para qualquer que seja a unidade de medida. Por exemplo, a gente usa quilômetro, o quilômetro, tá? Então, quando a gente se pesa, quando a gente mede nossa massa, a gente está usando isso em quilogramas, tá bom? Bom, continuando, a gente tem aqui, nós temos aqui a grandeza escalar, um exemplo, tá? 5 metros. E o que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial são grandezas que ficam determinadas por pelo menos 3 características, que são o módulo ou a intensidade, que é o valor com a unidade, tá, gente? E uma orientação espacial, que é a direção e o sentido. Direção e sentidos, apesar de serem coisas que a gente acha que é a mesma coisa, mas não são. O que é a direção? Vamos imaginar, eu sempre dou esse exemplo todo ano. Vamos imaginar que você pega aqui a BR que liga Cáceres a Cuiabá. Essa BR é 174, né? É 364, pelo menos de um modo geral, é 364. Mas, especificamente, eu não sei se esse aqui é o quilômetro 174. Não lembro. Enfim. A direção é a estrada. Cuiabá-Cáceres. Cáceres-Cuiabá. Agora, o sentido é de onde você está partindo para onde você vai. Por exemplo, apesar da estrada ser a mesma, o sentido Cáceres-Cuiabá é diferente do sentido Cuiabá-Cáceres. A direção é a mesma, mas o sentido é diferente. Então, a direção tem a ver com as retas paralelas nos quais os valores ou os vetores estão sendo conectados. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a direção, o sentido é
horizontal, desculpa, a direção é horizontal e o sentido é para a direita, porque o vetor está apontando para a direita, tá? Então, como vocês podem ver aqui, as características são intensidade 2 metros, direção horizontal e o sentido para a direita, tá bom? Alguma dúvida, gente? Não tem. Eu ligo pro celular. Descarregou. Aí eu deixei carregar. Alguém não está com sorte, né? Bom, dentro do estudo de grandezas vetoriais, tá? Como eu dei o exemplo lá da massa, lá no caso das grandezas escalares, dentro do estudo de grandezas vetoriais, nós temos algumas que são importantes, algumas que são padrão, que é a velocidade vetorial e a aceleração vetorial, que a gente vai ver separado. Mas nós temos também a força, que nós vamos estudar também separadamente. Nós temos a distância, só que a distância a gente meio que não dá muita atenção para a distância vetorial, tá? A gente não liga muito para ela. O cara quer me queimar na escola. Não, ele quer destruir a minha reputação como professor. É. Então, a distância, a posição em si, a gente meio que não dá muita atenção para ela de forma vetorial. A gente trabalha mais com ela no sentido escalar. E deixando claro, muitas grandezas, pessoal, a gente tem elas vetoriais, mas a gente já estudou elas no modelo escalar, como, por exemplo, a velocidade. Inclusive, se vocês pegarem a apostila anterior e forem lá no sumário, vocês vão ver que na parte de física, nós estudamos velocidade escalar e aceleração escalar, porque a gente ignora a questão da direção e do sentido. Não porque não seja necessário, é porque para facilitar a análise da cinemática, tá bom? Só que agora a gente vai ver elas como uma característica vetorial. Então, por exemplo, velocidade, que é o tema de hoje, nós temos que a intensidade é igual ao módulo da velocidade escalar instantânea, ou seja, tudo que nós estudamos lá, de velocidade média, de velocidade dentro do movimento uniformemente variado, que são essas formulazinhas aqui, deixa eu colocar aqui só para vocês verem, aqui, ó, quanto nós, deixa eu aumentar também a letra, porque senão vai... Ó, vamos pegar, por exemplo, no movimento escalar, velocidade é igual a delta S sobre delta T, como vocês, né? Estão bem acostumados aí a fazerem esse tipo de questão. Tá? Esse aqui é uma das fórmulas para a velocidade, tá? A outra fórmula que nós temos para a velocidade é a seguinte: a velocidade é igual... Opa, deixa eu colocar igual aqui. Igual a velocidade inicial mais a vezes o tempo. E a outra que nós temos é velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A, que é a aceleração, delta S, tá? O delta eu vou colocar só o cedizão aí. Cadê? Na verdade não é, mas eu estou escrevendo que sim. Que fica mais fácil, né? Mais curto aqui. Fica no... Deixa eu escrever. Você tem que ver que tipo de movimento está sendo abordado. Se for um movimento uniforme, a primeira. Se for um movimento uniformemente variado, as duas últimas. Qual que é a diferença padrão entre movimento uniforme e variado? A diferença é que no uniforme a velocidade é constante e no variado a velocidade é variável, como o nome já sugere, tá? Que último? É a fórmula Torricelli também, essas duas ficam juntas, tá? São do mesmo conteúdo. Essa aqui
é quando você tem um tempo e a de baixo você não precisa do tempo para resolver ela. É só observar que não tem a variável t. Então, velocidade é igual a ΔS ΔT. Tem uns vovô, né? Os vovô ateu, será? É que com esses nomes eu geralmente não decorei assim. Eu decorei assim, o vovô e o vovozão. Sorvetão. Vovô com vovô igual a vovó, mais duas no triângulo amoroso. Tem uns nomes meio bizarros. Enfim, voltando aqui, a direção da velocidade é a direção da reta tangente à trajetória. Nesse caso, é essa reta aqui, ó. Se a trajetória faz essa curva e ele está andando no sentido, nesse caso aqui no sentido horário, tá? A velocidade vai apontar para frente. Se fosse uma velocidade negativa, ou seja, estivesse freando, diminuindo a velocidade, ela estaria apontando para trás. Qual que é o sentido do movimento? Qual que é o sentido da velocidade? O sentido é o mesmo da trajetória, tá? O mesmo do movimento. Se o movimento é circular, ele vai obedecer ali aquele movimento. Se for retilíneo, obedece o movimento. Se for variado, é o mesmo do movimento. Não, movimento. A trajetória pode ser uma trajetória e o movimento pode ser um movimento. Tanto faz. Bom, então, nós temos aqui esses exemplos da velocidade. Agora vamos para os exercícios, tá? Vou pegar ele aqui, eu vou copiar o exercício lá no Paint. A gente está resolvendo por lá, porque aqui no Paint eu consigo escrever melhorzinho, tá? Deixa eu tirar aqui a apostila. Vou dar um zoom também, né? Que aí o pessoal daqui da sala também consegue ver melhor no quadro. Vacilar. Ó, questão 1. Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. Em física, elas podem ser vetoriais ou escalares, como a gente acabou de ver. Analise as alternativas e marque a única que apresenta uma grandeza física vetorial. O que é uma grandeza física vetorial? De intensidade, direção e sentido, tá? Vamos lá. Comprimento, aceleração, massa e temperatura. Observe o seguinte. Como eu já mencionei para vocês, a massa... Deixa eu pegar aqui um quadrado, né? A massa e a temperatura, nesse caso, a massa já tinha comentado, mas a temperatura também, não caracteriza uma grandeza vetorial. Apesar do comprimento e aceleração, sim, fazerem parte da grandeza vetorial, a massa e a temperatura não. Isso, é a C. A resposta correta é a letra C. Vetores têm 3 características. Intensidade, direção e sentido. Esse é o tema da aula. Tem três pontos importantes. Intensidade, direção e sentido. O tempo não é uma grandeza vetorial, porque você não precisa saber para onde o tempo está indo. O tempo é só o número, com a unidade. A massa não é uma grandeza vetorial. Você não precisa saber quanto você pesa para baixo ou para cima, para os lados. Tá? Temperatura também não é uma grandeza vetorial, porque você não precisa saber... tá 15 graus. 15 graus para a esquerda. Isso não existe, tá? A gente não faz esse tipo de abordagem. É só você falar, tá 25 graus e pronto.
acabou a história. Não tem mais o que você inferir diante disso. Então, esse tipo de grandeza é escalar. É uma grandeza que só precisa do valor e da unidade. Grandezas que, além do valor e da unidade, que a gente chama de intensidade na física, tá? A gente precisa de outras características, como para onde, de onde, por exemplo, tá? Se é para a esquerda, se é para a direita, para cima ou para baixo, ou se vai para frente ou se vai para trás. Esse tipo de grandeza geralmente está associada como grandeza vetorial. Muitas delas, todas elas, a gente também analisa de maneira escalar, porque é necessário fazer a intensidade, que é usar as fórmulas para resolver, que é usar o módulo. Mas, no modo geral, tá, elas precisam, além disso, você dizer para que lado, para onde, ou de que forma ela se caracteriza, tá? Tanto numericamente quanto geometricamente, ou seja, espacialmente, falando, ela como se estivesse pegando nela. Exemplo, força. Eu vou aplicar uma força, mas é interessante que você diga aonde você vai aplicar, para que sentido, qual é o foco, né? Porque senão, não faria sentido, de certa forma, alguma análise, tá? Por exemplo, a gente já viu isso no primeiro ano, a gente vai ver esse ano de novo, como revisão. Quando você vai resolver aqueles problemas que envolvem força, a força normal sempre aponta para cima, força-peso sempre aponta para baixo, ou seja, são grandezas que você precisa saber para onde está apontando. Senão, você vai errar o cálculo, por exemplo, da resultante. Porque a resultante precisa necessariamente saber das componentes das forças e alguma delas se equilibra, a gente tem que ver quem que vai cortar com quem, então a gente precisa saber a direção e o sentido, tá? Então, na questão 1, a resposta correta é a letra C, como o Rafael falou, tá? Letra C aqui. Essa é a resposta correta, tá bom? Vocês que estão aqui, anotem aí. Já anotem aí também, gente, isso aqui, ó. Cadê? Anotem aí no material de vocês que massa, tempo, temperatura, são grandezas, tá? Escalares. Cadê sua apostila? Esqueci. Deixa eu fazer a chamada aqui, tá, pessoal? O Antônio está presente? Não. Bárbara, 25% das faltas do ano. A Bianca está aí, Daniel está aqui. Felipe, Giovana, Gustavo, Cauã. Cauane, sua câmera está desligada, é para ligar, viu? Cleverson, Larissa, Eduarda, Matheus. Cristiano não veio. Mas ontem foi matemática. Matheus Oliveira está aí. Pedro não veio. Rafael. Só faltou, né? É tu, né? Tô zoando. Quem quer que você tenha Só tem lá. Matheus é mais assim, ó. Tem mais. Aquele outro tem clássico, aquele que é o último ali.
Sofia, não. Quê? Se tipo, faltar alguém, uma fuga, o primeiro e o segundo trimestre, mas não, muito casal, acho que já vai prova, vai prova. Legal, uns 5%, não dá? É um bimestre. Equivalente a um bimestre. Porque se são 4 bimestres, 25% é quarta parte. Aham. Cauã, quando era presencial, todo dia chegava atrasado. Né, Cauã? Bom, mas vamos voltar lá, a gente vai ver a primeira questão. Daria tudo para voltar presencial, mas chegava atrasado, senhor. Virava pro senhor. Vou copiar aqui a segunda questão, que a gente está fazendo lá na plataforma aqui. Bom, essa questão aqui é uma questão que a gente vai ter que relacionar as colunas, tá? Deixa eu conferir aqui, ó. Tá certo, então. Você acertou, hein? Bom, vamos para a questão 2. Tá um pouquinho cortado aqui, mas acho que dá de ver, né? Só cortou o número 2 ali. Olha só, gente. Velocidade é um conceito fundamental para a mecânica clássica. Foi a partir desse conceito que os primeiros físicos puderam desenvolver o estudo do movimento dos corpos. Trata-se de uma grandeza vetorial que caracteriza o movimento do corpo em um dado instante. Podendo, pode não, né? Mas sempre aí, né? Daqui a pouco você... Oi? Então, enfim, para cada movimento abaixo, associe a situação da velocidade vetorial. Ou seja, nós vamos fazer a ligação da velocidade vetorial, das velocidades desse tipo aqui, de movimento com a velocidade, tá? Então, a gente vai relacionar o tipo do movimento com o tipo de velocidade aqui desse lado, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui um movimento, inicialmente nós temos um movimento retilíneo. Uniforme, retilíneo e uniforme, tá? Curvilíneo e uniforme, curvilíneo variado, retilíneo variado. Cada um desses aqui a gente já estudou no primeiro ano, todos eles. Cleverson e Felipe e o Daniel não estudaram comigo no primeiro ano, né? Mas, teoricamente, onde vocês estudaram, vocês viram o MR, né? O MRU, o MRUV e o MCU, tá? Não é o universo compartilhado da Marvel, tá? É movimento uniformemente variado, o MUV. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver as velocidades e a gente relaciona. A velocidade, o vetor velocidade é constante em módulo, o vetor velocidade é constante em direção, o vetor velocidade é constante em módulo e direção, é variável em módulo e direção, é constante em módulo e variável em direção, é variável em módulo e constante em direção, tá? Então, vamos lá. O que caracteriza, então, por exemplo, vamos começar pelo mais completo de todos. É o vetor velocidade aqui, deixa eu pegar aqui uma reta, ó. O vetor velocidade é constante em módulo e em direção, ele é constante nos dois, tá? Quem é que caracteriza esse tipo de velocidade? Esse tipo de velocidade que nada muda, pessoal, é a velocidade que está relacionada com o movimento
retilíneo e uniforme. Que é um movimento retilíneo, é reto, então a direção não muda, tá? E uniforme significa que a velocidade também não muda, é constante. Logo, a letra C se conecta com o item 3, tá? Vocês que estão aqui, ó. O item 3 é a letra C. Certo? Não, tem a resposta. Só conferir aqui, mostrar para esfregar na cara de vocês que está certo. Caso vocês tenham dúvida. Oi? Eu só estou falando assim, eu estou brincando, tá, gente? Mas é só para mostrar para vocês que eles se conectam. Eu vou colocar aqui, ó. O terceiro está conectado com a letra C, tá? A letra C é o terceiro. Oi? Cada um de uma cor, né? Vou fazer de verde agora. Bom, agora vamos pegar um que esteja relacionado somente com a parte retilínea. Gente, quem seria a letra A, que é a parte retilínea aqui, ó? Deixa eu fazer o quadradinho aqui. Quem é que está relacionado com a parte retilínea? Falar que é retilíneo significa dizer que a velocidade não muda de direção, ela segue em linha reta. Então, nesse caso, ela é constante em módulo e variável em direção. É a 1? É constante em módulo, a velocidade é constante em módulo. Vai ser a letra 5, né? Variável, constante em módulo, mas variável em direção. Então, essa aqui é a 5. Porque quando você fala que é retilíneo, você não está falando... Não, é o contrário, desculpa, gente. Não é a 5, não. É a 6, ó. É variável em módulo e constante em direção. A direção não muda. Tá? Então, é a 6. Não seria retilíneo. Então, a 2 é A? É constante em direção? O vetor velocidade é constante em direção. É verdade, né, gente? Retilíneo, né? Eu estou lendo errado aqui, ó. Então é 2 mesmo, ó. 2 aqui, ó. Tá certo. Eu estou falando as coisas, eu estou falando errado, né? Eu estou falando certo e estou dizendo para vocês errado. Então, a 2 é o movimento retilíneo. E o movimento uniforme? Qual é? O movimento uniforme é aquele que a velocidade é constante. Então, é a 1. Então, a 1 é a letra B. Então, aqui é a... Opa, outra cor, né, Rafael? A 1 é a B. Ó, é variável em módulo e direção. Varia tudo. Então, se varia a direção, significa dizer que não é retilíneo mais, é curvilíneo. Se muda o módulo, significa dizer que é variável. Se muda, é variável. Então, qual que é o curvilíneo e variado? É a letra E. Então, essa daqui, ó, a 4, é a letra E. Não, porque uniforme significa que não muda a velocidade, né? Então, ó, a 4 é a letra E. Essa aqui é a 4. Cinco é constante em módulo, ou seja, é reto. Desculpa. Constante em módulo significa que é uniforme, desculpem. Mas é variável em direção. Se a direção muda, então é curvilínea. Qual que é curvilíneo e uniforme? Letra D. Então, vamos fazer de rosinha aqui. Letra D é a 5. Tá? Conferindo aqui. 5 é a letra D. Aí é a número 4. Quem será que é a 6, né? Eu chutaria a letra F.
Retilíneo variado, ó. Variável no módulo significa que é variado. Constante na direção significa que é reto. Tá? Simples assim. Mas buga o cérebro, viu? Que é tanto variável, módulo, constante, que você meio que buga. No início aqui eu buguei, falando para vocês que era velocidade constante e marcando a errada. Para vocês verem como buga, porque é muita repetição de informação, tá? Alguma dúvida, pessoal? Vocês aí de casa? Tudo sem máscara, né? O pessoal aqui tá com inveja dos seis que estão sem máscara. Mas eu acho vocês mais bonitinhos de máscara, viu? Eu acho vocês mais bonitos de máscara, viu? Ajuda. Ajuda para... Bom, então, nossa aula acabou, viu? Vou passar a atividade para vocês agora. Que horas são? Cara, acabou cedo, né? Na verdade, acabou cedo não, né? Faltam 6 minutinhos. Eu vou interromper aqui a gravação e a gente vai bater um papo agora. Bater o papo. Vamos lá, todo mundo. É por isso que ninguém passa de ano, né? Então, gente, ó, vou interromper a gravação, tá? E aí, vamos falar besteira agora. Desculpa.